Bom dia, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Como estão vocês? Estão bem? Vamos meditar no dia de hoje, na palavra do Senhor, no livro de Esther, capítulo 5, alguns versículos para a nossa meditação. O capítulo 5 fala assim: Esther se apresenta ao rei. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio, alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar Amã, para que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te há concedida, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. E o versículo 7 fala assim: então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei, concede-me a minha petição e outorga-me o meu requerimento. Venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Palavra gloriosa da parte do Senhor. Creio que todas já ouviram falar sobre a história de Esther. É grande a história, então eu resumi, né? Li só a parte que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu tenho falado para dizer, eu procuro resumir, porque senão eu não consigo falar por vídeo, né? Fica muito longo. O celular não consegue enviar. Mas é uma história bem conhecida, a qual fala de uma jovem judia, a qual foi escolhida ali para ser rainha, né? Ela passou por uma preparação, foi um ano de preparação, que era para a purificação das moças, das virgens. E Esther achou graça aos olhos do rei, né? Ela era bela, era formosa e ela tinha algo especial. Ela era linda por dentro. Quando as moças iam à presença do rei, elas podiam pedir, né, o que elas queriam, joias, enfeites, e o rei concedia a elas. E Esther, quando se apresentou ao rei, ela não pediu nada. Aquilo ali chamou a atenção do rei. Né? A palavra do Senhor fala que se uma jovem fosse passar a noite com o rei, ele no outro dia, ele não chamava mais ela. Se ele não gostasse, ele não chamava. Para voltar à presença do rei, ele tinha que chamar pelo nome. Aí ela voltava, né? Que foi o que aconteceu com Esther. Passou a noite com o rei. No outro dia ele chamou ela pelo nome e ela voltou lá. Então se tornou rainha. Quer dizer, o rei se agradou dela. Se não se agradasse, seria mais uma que tinha passado a noite com ele, voltava lá para a casa das mulheres e ficava ali, né? Então, a palavra do Senhor fala que Esther foi muito bem instruída pelo primo dela, Mardoqueu. Ele criou como filha, né? Porque Esther era uma jovem órfã. Ela não tinha pai, ela não tinha mãe. E quem criou ela foi esse primo, né? Primo, tio, pai. E ele instruiu ela. Ele falou assim: não fala a tua origem, não fala a tua crença, não fala que você é judia. Porque jamais o rei ia tornar uma judia rainha. Tinha que ser da origem dele, né? Tinha que ser uma jovem persa. E ele falou assim: vai calada. E houve toda uma instrução quando Mardoqueu soube o que estava acontecendo, que Amã tinha preparado uma forca. Nós sabemos que Amã, ele tinha muita raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava a ele. E quando Mardoqueu soube da forca que tinha feito, ele chamou Esther, comunicou, né? Falou que ele estava preparando uma forca que ia matar todos os judeus, e ali houve uma preparação. Ela jejuou 3 dias para poder entrar na presença do rei, porque se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado, era morto, né? Porque ela era a rainha, ela era a esposa dele, que a hora que ela quisesse, eu vou lá falar com o rei. Não, não tinha isso. Ele tinha que chamar, ou quando a pessoa aparecesse perante ele, ele tinha que levantar o cetro, né?
quer dizer assim, pode chegar até a mim, estou dando ordem, né? Estou dando permissão, chegue-se a mim. E foi o que aconteceu, né? A Bíblia fala que ela se preparou, vestiu as vestes reais e ficou lá na porta, né? Do palácio lá na porta da sala dele, onde ela sabia que ele ia estar sentado. Houve uma preparação. E ele viu ela ali na porta, né, dos aposentos e chamou ela. Né? E ele falou assim, o que queres? Até metade do reino se te dará. E ela falou, preparei um banquete. Lá eu falo o que eu quero. Ela se preparou, vai o rei e a mãe, né? E a mãe ali encheu o coração, né? Um banquete preparado para a rainha. Somente a mãe foi convidada, só um banquete só de 3 pessoas. Quando foi no dia seguinte, o rei disse, o que é que você quer? Ela disse, se achei graça aos teus olhos, vem amanhã, preparei outro banquete, venho de novo, o rei e a mãe. E ali o coração de Amã se encheu mais ainda. Né? E essa palavra as irmãs meditem. Como eu falei, eu vou resumir. As irmãs conhecem muito bem essa história, mas que venha ficar para nós nesta manhã, irmã, que há uma preparação para tudo. Né? Porque ela era rainha, ela já chegou falando ao rei, olha, a mãe preparou uma forca para matar o meu povo, estou correndo perigo de vida. Não, houve toda uma preparação. Primeiro era jejuou, houve um jejum naquele lugar. Houve um clamor da parte do Senhor. E ela falou assim, eu vou, se morrer, morri. Né? Se morrer, eu morri pelo meu povo, eu vou lá. Ela colocou o Senhor na frente. Primeiro ela entrou em oração. Foi falar com o rei, houve toda uma preparação, um banquete, agradou ali aquele homem. E aquilo ali chamou a atenção dele. Com certeza ele deve ter ficado pensando, o que é que ela quer? Preparou outro banquete, né? O que é que ela quer me pedir? Ela não foi logo direta. E muitas vezes nós pensamos que indo em cima das pessoas, porque eu penso mesmo, eu estou certa, eu vou falar agora. A gente está certa, não, irmã. Houve primeiro uma preparação. Houve um jejum, houve uma preparação. Ali ela se preparou toda, eu vou ficar lá na porta, né? Se achar graça aos olhos dele, vai me chamar, eu vou para falar, vai ter o momento certo, né? Porque teve um momento que ela ficou ali na porta, aí ele chamou ela, né? De frente ao aposento dele, ela ficou, porque eles não ficavam juntos. Ela ficava lá no local dele, ele ficava no local dele, né? Feito hoje que a gente dorme na mesma cama com o marido e a gente fala as coisas à noite a ele. Às vezes a gente espera para falar à noite na hora de dormir, né? Os problemas do dia todo e a gente leva para a cama para falar. E ali houve uma preparação, ela fez um banquete. Ele falou, o que quer? Até metade do reino eu vou te dar, né? E Estela se preparou. Quer dizer, quando a gente for falar algo para alguém, irmã, se prepara. Primeiro coloca Deus na frente. Se é uma conversa com o esposo, com o filho, com o amigo, seja lá com quem for. Primeiro coloca o Senhor na frente, ora, pede a Deus direção, pede a Deus discernimento, pede a Deus calma, né, para falar com a razão e não com a emoção. E depois vai lá e fala. Para tudo tem um tempo. Ela não chegou gritando, eu sou uma judia, ele quer me matar. Não, para começo de história, o rei nem sabia que ela era judia. Ela foi aconselhada pelo tio, né, pelo Mardoqueu lá, a não falar nada, não fala suas origens. Senão você não vai ser aceita como rainha. E não é porque o rei não sabia da origem dela, que quando ela chegou lá, ela trocou Jesus pelo tudo que tinha lá no palácio. Porque quantas pessoas se vendem, né? Quantas pessoas que no trabalho ninguém nem sabe que ele é cristão e ele aproveita que está com os ímpios, né? E ali faz as coisas dos ímpios. Porque não vejo nada demais. Se colocar uma dancinha, eu vou dançar, porque é um momento de curtição, não estou vendo nada demais. Né? Porque os ímpios estão fazendo isso, eu vou fazer também. Não. Ela ali, ela estava se comportando como uma cristã. Ela não falou para ele, eu sou judia. Mas ela entrou em oração, em jejum, ela orava. Então ela sabia em que ela estava crendo, no Deus dela. Ela, por ser uma jovem órfã, não era uma pessoa amarga, porque muitos inventam desculpa, eu sou amarga, eu sou assim, porque eu fui criada desta forma, eu não tive amor quando eu era criança, eu não fui compreendida, eu fui rejeitada, eu fui alguém que não prestava para minha família e sai por aí destilando veneno. Não. Ela tinha a tristeza dela por ser órfã, né? Não tinha pai, não tinha mãe, mas foi criada por uma pessoa muito maravilhosa. O primo ali, né? Que é o qual se tornou o pai dela. E ele ensinou todos os princípios da palavra do Senhor, que é o que devemos fazer com nossos filhos, ensinar a palavra do Senhor, dar testemunho de vida, né? E saber falar no momento certo. Ela soube falar no momento certo, né? Para que obtivesse vitória, resposta. Quando chegou o dia determinado do banquete, foi que ela falou.
Estão procurando matar a mim e ao meu povo. E o rei falou: quem faria isso? Que coração perverso faria uma coisa dessa? E ela falou assim: foi Amã. Amã preparou uma forca para mim e para o meu povo, o rei. E a Bíblia fala que o rei se encheu de furor. Como assim? Alguém querendo matar a mulher dele e matar toda a descendência dela ali, né? Todos que faziam parte ali dela, que iam ser mortos, né? E como é que pode uma coisa dessa? E o rei se encheu de furor e nós sabemos como terminou a história de Amã, a qual tem se levantado contra o povo de Deus. E aqueles que têm se levantado contra o povo de Deus, irmãos, eles perecem. Eles perecem, eles podem até rir por um momento, um certo tempo nossos inimigos podem rir de mim, mas tem certeza que vai chegar o tempo do encontro de Deus na vida dessas pessoas. É porque o rei ficou enfurecido, né? E o rei deu vitória a ela, né? E ela declarou com o tio a festa de Purim, pelo livramento que Deus tinha dado ao povo dela. Foi o dia em que o Senhor nos livrou da mão dos nossos inimigos. Então, será proclamado daqui por diante, todos os anos, vai ser comemorada essa festa, a festa de Purim, que são 2 dias. E os judeus comemoram essa festa até hoje, festa de Purim. Quer dizer, o dia que Deus livrou ele das mãos dos inimigos. Foi decretado, foi uma ordem. Todos os anos vai ser comemorado esse dia. E ficou o legado até hoje, né? Algo que uma mulher de Deus se posicionou, soube fazer na hora certa, soube ouvir bons conselhos, o Senhor deu vitória e ficou na história, porque até hoje é comemorado esse dia. E o que podemos tirar de exemplos da vida dessa jovem? Dessa jovem, que às vezes a gente fala assim, mas fulana não pensa, é jovem ainda, por isso não tem experiência de vida, por isso que faz coisa errada, não tem nada a ver com idade, mano, vamos botar a culpa em idade, não vamos ficar inventando desculpinha, a pessoa faz coisa errada porque não pede direção a Deus. É verdade, ela tinha que pedir muita direção a Deus, afinal de contas o rei já tinha passado por um casamento frustrado, ele já tinha tido uma rainha a qual desobedeceu a ele, que nós sabemos do começo da história. A rainha Vasti já tinha envergonhado o rei. Então ela tinha que ter cautela, tinha que ter Deus na frente, porque afinal de contas a outra rainha já tinha errado para com o rei, ela não poderia cometer o mesmo erro. Quer dizer, quando entramos num relacionamento com a pessoa já foi casado, muitas vezes já tem filho, temos que ter muito cuidado para não seguir praticando aquele mesmo erro que a outra cometia, o que o ex cometia. Não devemos levar nossas frustrações para aquela pessoa, porque eu sofri no meu casamento passado, eu vou levar para o outro, agora quem vier para minha mão vai pagar o preço. Não, né? Ela era uma jovem órfã, ela tinha as tristezas dela, poderia sair destilando veneno. Eu quero saber, eu nunca fui amada, eu não tenho amor, eu não tive pai, eu não tive mãe. Não, ela não poderia falar isso. Ela foi criada por uma pessoa que amou muito ela. Que ela tinha que ter muito cuidado. Temos que ter cuidado, irmã, é porque alguém nos fez mal que a gente vai seguir em frente fazendo mal às outras pessoas ou falando eu já sofri muito, agora as pessoas vão sofrer. Isso não é desculpa, não. E vamos ver alguns exemplos da vida de Esther para nós nessa meditação. Em primeiro lugar, ela procurou se aconselhar. Ela foi aconselhada pelo tio. Procura bom conselho, procura pessoas que te aconselhem quando você estiver em dúvida. O que é que eu faço, meu Deus? Me dá uma direção, Senhor. Com certeza o Senhor vai colocar uma pessoa para te dar bons conselhos. Né? Ela foi aconselhada pelo tio, não fala quem você é. Reúne tuas servas, as concubinas, ora, jejuma, porque está acontecendo isso, né? Estão planejando nossa morte. Ela teve bons conselhos daquele tio. Segundo, busque a ajuda de Deus, né? Ela buscou a ajuda de Deus. Ela não agiu por conta própria, né? Você primeiro busca a ajuda de Deus, depois você se aconselha com alguém, porque ela não foi sozinha. Eu sou bonita, eu sou a rainha. Ela era bela mesmo, ela era bonita. Ela tinha formosura, mas ela não confiou nisso nela mesma. Porque eu sou bonita, eu vou fazer e vai acontecer. Porque para conversar com meu marido sou eu e nua conversar com ele que vai dar tudo certo. Quer dizer, ele vai prestar atenção, não é nem você, no seu corpo, né? Vai prestar atenção, ele vai dizer, tá bom, concordo, porque ele está querendo algo a mais. Afinal de contas, como você está conversando com ele? Então, não confie em você mesma. Busque a ajuda de Deus. Terceiro lugar, planeje suas decisões. Ela se planejou. Ela não foi logo de cara. Ela fez um planejamento. Eu vou ficar lá na porta do aposento dele, porque ele vai me chamar. Ela se planejou.
porque se eu morrer, morri. Ela sabia que não podia se apresentar a ele sem ser chamada, então ela se planejou ficar lá. E realmente deu certo. Quando ele viu ela, levantou o cetro e permitiu que ela fosse conversar com ele. Então, planeje suas decisões antes de fazer. Se planeje, for conversar com seu esposo, se planeja, meu Deus, dá-me sabedoria, como eu vou conversar com esse homem, qual é o melhor momento para conversar com esta pessoa. Se planeje antes, não haja por impulso. Quarto ponto, use a inteligência. Né? Ela foi inteligente, preparou um banquete, preparou um jantar, ali ela deixou o rei curioso. O que é que ela quer, né? Quando chegou no jantar, o que você quer? Não vem amanhã para outro banquete. Ela foi inteligente, ela usou a inteligência, irmã. Né? Ela atiçou a curiosidade dele. Então vamos usar a nossa inteligência, nós somos mulheres tão inteligentes. Vamos usar a nossa inteligência quando for falar com um homem. Tem mulheres que são tão nércia, tão tola, que quando ela quer falar com o marido, ele chega, ele põe o pé dentro de casa, ela já despeja aquela descarga nele. Ah, porque aconteceu isso? A criança brigou, o vizinho vê que ela nem deixa aquele homem sentar, respirar, jantar e depois com cautela falar o que está acontecendo. Então, tenha inteligência para isso, né? Quinto, seja determinada. Esther foi determinada. Ela já tinha se aconselhado, ela já tinha buscado ao Senhor, ela planejou-se, ela usou a inteligência, ela foi determinada. Seja determinada. Ela orou, mas ela agiu. Não fica só orando, não. Vou orar e Deus faz a obra. Porque o que é para você fazer, você vai ter que fazer. Ore e seja determinada. Eu orei sim, agora eu vou falar, agora eu vou agir, porque foi isso que aconteceu com ela. Ela ficou só, ela orou 3 dias e jejuou. Ela não ficou jejuando o tempo todo. Ela jejuou, colocou Deus na frente e foi lá e agiu, falou com o rei o que estava acontecendo. Olha, estão querendo matar o meu povo. Planejaram minha morte e a do meu povo. E o rei falou: quem fez isso? Quem quer matar você e todo o seu povo? Que coração perverso fez isso? Então ela agiu. Ela agiu, porque não adiantava só ficar orando, chorando, se não agisse, porque a forca já tinha sido feita, né? A forca já tinha sido feita. Tudo pelas costas do rei. Sexto, confie na direção de Deus. Né? Ela não se atreveu, já falei, ela não se atreveu em falar com o rei, ela confiou no Senhor, o Senhor preparou o momento certo. E no momento certo, na direção de Deus, ela foi falar. Então, qual é a direção que o Senhor tem te dado? Você tem confiado na direção de Deus? Ou você tem agido por conta própria, irmão? Você tem confiado em quem? No seu charme, na sua beleza? Eu faço, eu tô certa mesmo. A gente tem escutado pessoas por aí, eu tô certa, eu vou lá e vou falar. Você tá certa, mas você tá indo sobre a direção de Deus, porque quando chega o momento o Senhor fala, pode ir. Porque aí você vai conversar com a pessoa e aí vai dar tudo certo. Ela vai ficar meio chateada. Ai, nossa, eu não acredito que eu estou escutando isso. Porque ninguém gosta de ser confrontado, mas vai dar tudo certo. Ela vai dizer, realmente, eu estou errado. Confia na direção de Deus, não na tua, não na tua própria força, não na tua própria beleza, não na tua própria aparência. Eu sou, eu faço, eu sei, eu aconteço, né? Tudo Deus na frente, irmão. Porque se não for Deus, a gente não fala nada, a gente não sabe de nada. Você pode saber da Bíblia todinha. Se Deus não pôr uma palavra na tua boca, minha querida, você não vai falar nada. Então, confia sempre na direção de Deus. Ela orou, fez jejum por 3 dias, colocou Deus na frente e o Senhor preparou a hora certa. E para terminar, aprenda a agradecer a Deus. Depois que Deus deu a vitória, ela agradeceu ao Senhor. Né? Muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus quando Ele nos dá a bênção. A gente pede, Senhor, eu quero. E depois, para que agradecer? Às vezes as coisas são tão pequenas aos nossos olhos, né? Ah, só fui lá, falei com a pessoa, ela concordou comigo. Tá bom, eu estava certa mesmo, mas eu sabia que eu estava certa. Não, Senhor, muito obrigado. Porque olha o grande livramento que Esther recebeu. Ela e todo o povo dele. Todo o povo dela, irmã. Afinal de contas, a forca tinha sido preparada para matar todos os judeus, todos. Só que a mãe tinha preparado a forca sem saber que a rainha pertencia ao povo judeu. Ele estava com raiva de Mardoqueu, porque não se curvava perante ele. Ele foi aconselhado, faz uma forca, mata todos os judeus, pede permissão ao rei para matar todos os judeus. Mas ele não sabia com que ele estava mexendo. Quer dizer, somos filhas do Senhor. Seus inimigos não sabem com quem está mexendo. Você é filha do Deus Altíssimo. Então, confia nisso. Ela agradeceu ao Senhor, fez uma festa agradecendo a Deus. É uma data comemorativa que se comemora até hoje. Os judeus comemoram a festa do Purim até hoje. Né? Olha o agradecimento dela, ficou na história. Vamos agradecer o livramento que Deus deu. Deus nos livrou da mão dos nossos inimigos. E a partir de hoje é decretado 2 dias de agradecimento. Quanto tempo você tem agradecido ao Senhor?
1 minuto, 2 minutos, ou você vai passar o dia reclamando e não agradece a Deus nem 1 minuto. Que essas palavras venham ficar nos nossos corações. Conclusão, venhamos ser sábias, prudentes, virtuosas, saber agradecer, saber ouvir bons conselhos, saber buscar a ajuda de Deus, planejar nossas decisões, seja determinada, irmã, use a inteligência e com certeza tudo vai dar certo. Se planeje, ore, mas haja, porque o que é para você fazer, você vai ter que fazer. E muitas vezes queremos que Deus faça tudo e a gente fica de braço cruzado. Deus sabe de tudo e você também sabe. Então haja, haja com sabedoria, né? Vai falar com alguém, ore, chame essa pessoa para conversar mais, ore, se planeje, veja o melhor momento. Que não seja quando a pessoa vem chegando, passou um dia atribulado, cabeça quente, você não sabe como foi no trabalho, você não sabe como a pessoa vem chegando da rua e você já vai e fala tudo. Eu tô certa! E vai falando. E termina ficando pior a situação. Qual é o melhor momento, pai? Qual é o melhor momento para eu falar com esse homem? Deixa ele chegar, deixa ele tomar um banho, deixa ele descansar. Pergunta se está bem mesmo. Aí depois você vai lá e conversa com sabedoria. Porque você se planejou, você orou, você teve inteligência, você se aconselhou com alguém prudente, com alguém sábio. Como você faria isso? Me dá uma luz aí, eu preciso falar tanto com a pessoa, me ajuda nisso aí. A pessoa vai te aconselhar com os bons conselhos, mas é você que vai ter que falar. Deus não vai descer do céu e sair falando com a pessoa, não. Né? O que é para mim fazer, eu tenho que fazer. Que Deus abençoe cada um da sua vida, abençoe a vida de vocês. Depois leiam aí, meditem. Eu fiz um resumo, como eu já falei, eu fiz um resumo. Não estou aqui falando que eu estou certa, que é assim, não. Vai lá e medita na palavra do Senhor, tire suas próprias conclusões. Eu já falei aqui que quando uma deixa uma palavra, vai lá e acrescenta mais alguma coisa, ó irmã, ainda tem mais isso, ainda tem mais isso. Vai lá e fala. Eu estou aqui fazendo um resuminho. Não estou aqui dizendo que eu sou a pregadora, a estudada da Bíblia, a teóloga, que estou aqui dando ensinamento para nenhum, não. Eu só estou apenas deixando um versículo para a nossa meditação. Você tem o direito também de correr lá e ler e falar o que você entendeu, o seu ponto de vista dessa história. Né? Então, Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.